nos anos 90, veio uma renovação muito forte na igreja brasileira, o que a gente chamou de avivamento, e aí era dente de ouro, falar em línguas, era ou não era, né? Era no começo dos anos 90. E aí, nessa época, eu lembro, eu era uma criancinha, assim, eu lembro que eu ficava até com a língua dormente, que o pessoal fala, para ser batizado no Espírito Santo, tem que ficar falando glória, 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 glória. Eu ficava lá 3 horas, glória, 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 glória. A língua já com cãibra, e eu não, não era batizado no Espírito Santo na cabeça, né, desses irmãos. E aí, nessa pegada, tudo que cheirava catolicismo, a gente foi jogando fora. Então, leitura escrita do culto, joga fora. Oração não sei do que, joga fora. Os hinos, joga fora. Tudo tinha que ser novo. A gente chegou numa época, na virada dos anos 2000, quem viveu o movimento extravagante, Cirilo, David Keelan, Nívea, aquela coisa, que o mais espiritual era não ter louvor, não era ter lista de louvor, né? Chegava na hora, você inventava o que ia cantar. A banda que ia sair correndo atrás, enfim, né? E aí eu acho que hoje, 25 anos depois dessa onda, a gente, como igreja brasileira, tem muita gente recuperando as belezas da tradição. Tem muita coisa bonita nessa tradição. Tem muita coisa. A igreja não fez isso durante 2000 anos, à toa. Para a gente com 40 anos, o que são 40 anos diante de 2000? Você fala assim, isso aqui não presta. E aí eu acho que a gente está recuperando. Então hoje tem muitas igrejas contemporâneas que estão recuperando as belezas da tradição, sem precisar ser uma igreja extremamente litúrgica. Tem lugar para as igrejas litúrgicas, acho lindo, acho legal. Tem lugar para as igrejas contemporâneas. Mas eu acho que, inclusive nos Estados Unidos, eu estou fazendo um desabafo, tá? Essa semana saiu uma reportagem na Christianity Today que 70% dos americanos, dos norte-americanos, e eu acho que no Brasil daria uma coisa bem parecida, querem igrejas que pareçam igrejas. E não querem mais essas igrejas que parecem auditórios. Essas mega churches, que as pessoas estão abandonando as mega churches e migrando para igrejas médias e igrejas pequenas. Porque as pessoas cansaram dessa coisa meio show, meio consumista, meio, sabe, muita luz, muita tecnologia. Hoje tem se discutido o efeito da dopamina nos cultos, de tanta luz, de tanto efeito, de tanta coisa, de cultos que deixa a pessoa viciada, num barato. Mas não, a pessoa chama de presença de Deus, mas na verdade é um vício ruim. Então é nesse meio do caminho que a gente precisa se encontrando, né? Precisa descobrindo a vida em comunidade, descobrindo a beleza da comunhão, do partilhar do pão, do compartilhar a palavra, dessa coisa mais, como diria lá em Minas, tete a tete, né? Mais olho no olho, pele com pele, gente ali se abençoando, se abraçando, se conhecendo. E é esse caminho que a gente tem tentado trilhar, né? Hoje eu queria compartilhar a nossa última... Eu estou com o microfone, não está saindo aqui, mas estamos gravando, tá? É a nossa última... Senão você fala assim, ele está falando com o microfone, não está saindo nada. Mas é só para gravar. A nossa última mensagem dessa série sobre as testemunhas da ressurreição. Nós falamos de Maria Madalena, nós falamos dos discípulos no cenáculo, nós falamos de Tomé, nós falamos dos discípulos no caminho de Emaús, semana passada falamos de Pedro, e hoje eu quero terminar com uma testemunha que não está nos relatos da ressurreição, mas é uma testemunha da ressurreição, que é o apóstolo Paulo. Engraçado que a gente não pensa em Paulo como uma testemunha da ressurreição, porque ele veio anos depois, embora ele já fosse vivo quando Jesus ressuscitou, mas ele era bem novinho, provavelmente. E a gente não pensa em Paulo como uma testemunha da ressurreição, mas ele é uma testemunha da ressurreição. E, na verdade, ele é uma grande testemunha da ressurreição, porque os maiores textos do Novo Testamento que falam sobre a ressurreição e da importância da ressurreição são de Paulo. Eu acho que o capítulo, fala assim, escolhi um capítulo para resumir o que é a ressurreição de Cristo. Eu escolheria 1 Coríntios 15, que Paulo diz na essência, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ela não vale de nada. A ressurreição é central. E aí a gente vai ler o texto de Atos 9, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Mas antes da gente ler, a gente encontrou nessa série Jesus visitando os discípulos frustrados, incrédulos, envergonhados,
Ontem a gente estava pensando lá em casa. Você já imaginou? A gente chama de sábado de aleluia, né? Esse sábado da Semana Santa. O que foi esse sábado na vida dos discípulos, né? Tipo, um dia, porque o sábado para o judeu eles tinham que ficar em casa. Não podia ir no shopping, não podia passear, tinha que ficar dentro de casa. E eles ali dentro de casa, tristes, arrasados, remoendo aquilo e pensando. E Pedro pensando, caramba, na hora eu neguei o cara. Os outros falando, eu acreditava nele. Judas pensando, eu entreguei o meu amigo e depois, né, acaba se suicidando, tirando a própria vida. E obrigado, Chico. E no domingo a gente encontra a esperança. É interessante, né, que quando a gente fala de Paulo, a gente está dizendo o seguinte, olha, Jesus apareceu para Pedro, que era seu amigo, para Maria Madalena, que era sua apoiadora, para os discípulos, que eram seus amigos próximos. Mas quando a gente fala de Paulo, a gente está dizendo, Jesus apareceu para um inimigo, para alguém que era contra ele, um perseguidor dele. E é interessante que o Saulo de Tarso, é engraçado que as pessoas acham, né, que a gente criou um negócio, né, que Saulo quando se converte vira Paulo. Na verdade, não é bem assim. Saulo é o nome mais hebraico, judeu dele, e Paulo é uma pronúncia mais romana, uma pronúncia mais grega, do mundo grego. É mais ou menos dizendo assim, é um nome internacional, sabe? É tipo Davi, a gente estava falando aqui antes, é um Davi e um David, assim, é um nome mais internacional. Que Paulo, na verdade, Paulo não se converte. Paulo entende que ele estava olhando para tudo que ele acreditava, e cá entre nós, Paulo era um estudioso, um PhD no Antigo Testamento, no que ele chamava de leis e dos profetas, e ele entende aquilo de um jeito, e de repente ele precisa ressignificar tudo aquilo para fazer caber na visão de um Messias que morreu crucificado, e que levantou da morte ao terceiro dia. Então Saulo estava fazendo qualquer coisa menos procurando Jesus. Ele foi encontrado por Jesus. Ele não estava atrás de Jesus. A graça o alcançou. O Cristo ressurreto o achou. O N.T. Wright, que é um dos caras que mais fala de Paulo no mundo atual, e ele é bem controverso, no que os reformados têm um pé atrás com ele, porque ele tem o que eles chamam de nova perspectiva de Paulo, NPP, é a sigla teológica para isso. Ele escreve assim, chamamos esse evento de conversão, mas está mais para uma erupção vulcânica, uma tempestade, um tsunami, chegando ao mesmo tempo. Paulo não foi convertido, Paulo foi atropelado por Jesus. Jesus falou, vem aqui que eu vou te mostrar a verdade. Né? Então a gente vai olhar. Vamos olhar aqui o texto de Atos capítulo 9. E esse texto é muito bonito. E esse texto depois tem outras versões, né? Porque aqui tem Lucas contando, e lá no final do livro de Atos, tem o próprio Paulo contando 2 vezes, quando ele vai a julgamento. E ele conta para as autoridades romanas 2 vezes a própria história. E ele, claro que quem contou para Lucas foi o próprio Paulo. Então a gente tem 3 relatos desse momento de Cristo aparecendo para Paulo. Olha o que diz o versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Só uma pausa aqui. Esse respirava ameaças de morte, os comentaristas bíblicos dizem que é como se, o verbo no grego, é como se Paulo fosse uma besta, um animal enjaulado, assim, sabe? Um animal feroz. Aqui é aquela ideia de um touro bufando. Sabe aqueles desenhos que sai o touro, assim, que sai aquela fumacinha do nariz do touro, assim, que o touro quer chifrar o toureiro lá e tal? É essa a imagem. Paulo é um animal violento. O capítulo 8 conta coisas, mas o 7 é a morte de Estevão. E o 7 termina com Estevão apedrejado, vendo o céu encontrando a terra, ele fala, eu estou vendo o céu, ele morre tendo uma visão do Cristo glorificado, e o texto termina dizendo, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, dizendo, ó, ele está ali, ele é violento, ele vai até as últimas consequências, pelo que ele acredita. Aí diz assim, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho na cabeça de Paulo era essa seita.
Ó, esse pessoal aí que está pervertendo a nossa religião. Esse pessoal do Nazareno aí que agora se chama de os do caminho, né? Olha lá, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximavam de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, essa cena é muito engraçada. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ananias está falando: esse homem é o inimigo número 1 nosso hoje. Como é que o senhor está me falando dele? Eu quero distância desse cara. Eu quero ele longe. E aí ele fala, né? Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes. Eu acho engraçado a gente informando Deus, né? Contando para Deus o que está acontecendo. Para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. O Senhor, porém, disse a Ananias: olha que lindo isso. Vá, esse homem é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. E aqui já tem assim a ênfase do ministério de Paulo. Versículo 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome, pelo meu nome. Eu vou parar aqui. Primeira coisa, o texto começa com esse Saulo respirando ameaças de morte. Paulo não é um curioso. Paulo não é como a gente diria, um outsider. Paulo é alguém que foi escolhido pelos líderes religiosos que eram, lembre-se, essas pessoas eram extremamente corruptas. Gente da pior espécie. Se teve alguém que Jesus condenou e bateu, foi nessas pessoas. Lembre-se que nos dias de Jesus, primeiro, eles forjaram testemunhas no julgamento de Jesus, inventaram mentiras, tinham 2 sumos sacerdotes, só podia ter um, tinham 2, que eram sogro e genro, um nepotismo absurdo, uma corrupção absurda, eles enriquecendo a custas do povo, o povo pobre, sofrendo. Essas pessoas deram para Saulo uma autorização, vai lá e faz o serviço sujo para nós. Saulo seria, na história do Brasil, Saulo seria quase que um capitão do mato. Uma pessoa que ia atrás dos escravos para prender escravos fugitivos, para matar escravos. E aí, no caminho, Cristo aparece para ele. E aqui está uma coisa interessante. Paulo realmente viu Jesus. Paulo não ouviu uma voz e achou que viu. Paulo tem 2 coisas interessantes. É esse trecho, porque Paulo diz assim, quando ele vai defender o apostolado dele na igreja de Corinto, as pessoas estão dizendo que ele é um apóstolo de 2ª categoria, porque ele não era dos 12. E ele fala assim, gente, acaso eu não vi Jesus? Ele está dizendo, eu vi tanto quanto meus irmãos viram, eu vi Jesus. Ou seja, ele realmente teve uma visão clara de quem era Jesus. Tem uma visão, tem uma parte das cartas de Paulo que é muito misteriosa, que Paulo, entre Atos, aqui nessa conversão, que a gente chama de conversão, e o início do ministério de Paulo, tem um período, que em Atos parece que não existe, porque virou capítulo, ele começa a pregar, mas tem ali uns 7, 8 anos, entre ele ter um encontro com Jesus e começar a plantar igrejas e viajar como missionário. Por que esses 7, 8 anos? Porque as pessoas não acreditavam nele. Achavam que ele estava infiltrado, que ele estava fingindo, que ele ia fingir que tinha se convertido para entrar, se infiltrar e matar todo mundo. Então, ali naqueles anos, as pessoas não confiavam nele. E aí, numa das cartas dele, se não me engano, em Gálatas,
ele fala que ele aprendeu o evangelho pelo próprio Cristo. E aí muitos comentaristas dizem, no deserto da Arábia, provavelmente o próprio Jesus aparecia para Paulo recorrentemente e explicava para ele as Escrituras, como ele fez em Emaús. Então Paulo tem umas coisas assim bem diferentes, né? Mas esse encontro ele foi objetivo, ele foi físico, não foi um transe, foi uma visão real. Cristo apareceu para ele, tal qual ele apareceu para os discípulos em Emaús, no cenáculo, da mesma forma. Ele viu Jesus com seus próprios olhos. E é interessante que esse encontro mudou tudo, porque, olha só, o N.T. Wright, e aí que é uma coisa interessante, sugere que Paulo fazia parte, isso não ele sugere, né? Isso a gente sabe, Paulo fazia parte dos fariseus. E nos dias de Jesus, havia uma tendência entre os fariseus de buscar uma mística, de uma meditação baseada no texto de Ezequiel 1. Eles ficavam buscando uma visão. Ezequiel 1 fala do trono de Deus, dos 4 seres viventes, do arco-íris que está em torno do trono de Deus, das vozes de muitas águas, dos barulhos. E eles liam esse texto e meio que tentavam visualizar essa cena na sua mente e ficavam ali em oração, em jejum, tentando ter uma revelação da face de Deus. Ezequiel é muito cuidadoso. Ezequiel não fala que ele viu a Deus. Ezequiel fala que ele viu uma figura como se fosse de Deus, para dizer, olha, eu não tenho nem certeza se o que eu vi era Deus. E aí o N.T. Wright fala assim, imagina, ele falou assim, vou fazer uma ilação, vou fazer uma suposição. Imagina Saulo viajando, e ele está ali na viagem, a viagem demorava, era longe, Damasco não era tão perto de Jerusalém, demorava dias. E ele está ali na viagem, e de repente ele está meditando, e ele está pensando em Ezequiel 1, ele está pensando na glória do Senhor, ele está pensando nos seres viventes, ele está pensando no arco-íris, ele está pensando no som de muitas águas, ele está pensando nessa glória, e de repente, aquilo começa a ganhar vida diante dele. Ele fala, caramba, está funcionando, eu estou vendo, e quando ele vê a pessoa que ele menos esperava. Ele queria ver o rosto de Deus, e ele vê Jesus. E é quase que, vamos pensar assim, agora não é o N.T. Wright, agora sou eu, né? Peraí, isso aqui não é uma visão, isso aqui é eu estou tendo algum problema de azia aqui, eu estou tendo uma situação, eu comi demais. Eu estou vendo coisa, como é que esse Jesus está aí? É quase, dá licença para eu ver a cara de Deus, sai daí. E ele encontra na face de Deus, que ele tanto queria encontrar, que os fariseus tanto buscavam. Porque Paulo não era um fariseu meia boca, Paulo não era um fariseu fingido, ele era um cara sério. Ele ia até as últimas consequências, no que ele acreditava ele era muito sério. E aí de repente ele vê a face de Jesus. E quando ele vê Jesus, se fosse uma série, seria aquele season finale assim, ia parar e a gente ia ficar um ano esperando a próxima temporada para ver o que aconteceu. Ele vê Jesus e você fala, e acabou. E aí quando ele vê Jesus, como diria a cantora Maísa, meu mundo caiu, né? O mundo dele caiu, as coisas acabaram. O N.T. Wright escreve assim, tudo que Saulo de Tarso disse e fez a partir daquele momento, tudo que ele escreveu, aflorou no momento impressionante em que ele viu Jesus. Quando ele vê Jesus sentado no trono, envolto em luz e glória, ele fala, eu estava muito errado. Eu estava muito errado. Como é que eu consegui interpretar tão errado as coisas? Como é que eu consegui ler, decorar, saber todos os profetas, toda a lei e entender tudo tão errado? Porque para ele Jesus era uma abominação. Para os fariseus, para os saduceus do templo, Jesus era um perigo para o dinheiro deles. Eles queriam matar Jesus porque eles tinham medo de que Jesus atrapalhasse a bufunfa que entrava. Para Paulo, Jesus era uma abominação espiritual. Ele profanava o nome do Deus que ele acreditava, que ele cria, o Deus que ele servia. E de repente ele vê que aquele Jesus que ele achava que era uma abominação, era a resposta de Deus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E aí ele precisa reorganizar todas as coisas no mundo dele.
Se Paulo fosse um coach, ele diria que ele precisou baixar um drive novo para reorganizar todas as coisas na cabeça dele. Um mindset novo, para que todas as coisas fizessem sentido. E aí, é interessante, né, que os fariseus jejuavam, obedeciam a lei, criaram leis em cima das leis, criaram ordenanças em cima das ordenanças. Jesus até fala, né, em determinado momento, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, vocês ficam criando empecilho para as pessoas entrarem no reino de Deus. E eles esperavam encontrar Deus, mas no caso de Saulo, ele foi encontrado. Ele foi achado. É interessante que muitas vezes na nossa vida, e eu sei que nas histórias de muitos de nós, a gente acha que a gente está buscando a Deus, quando na verdade é Deus que está caçando a gente. E é Deus que nos encontra quando a gente menos espera. Eu amo ouvir testemunho de pessoas, que as pessoas falam assim, porque eu buscava a Deus assim, eu fazia não sei aonde, eu fazia não sei o que lá, e de repente, num hospital, de repente, num cemitério, de repente, uma situação nada assim, que a gente fala, nossa, nunca. Deus vai lá e encontra aquela pessoa e muda a vida daquela pessoa. Eu conheci um ministério, eu não sei se ainda existe, porque eu não sei nem se existe carta ainda, mas eu conheci um ministério de umas senhoras que escreviam cartas para prisioneiros. Elas se reuniam todas as semanas, escreviam cartas para mandar para os prisioneiros falando sobre Jesus. E elas recebiam testemunhos de prisioneiros que dentro da prisão liam essas cartas. E tinham a vida transformada, entregavam a vida para Jesus. Você imagina que loucura, o cara dentro da prisão vai encontrar com Jesus dentro da prisão. Que coisa maluca. Há relatos de pessoas que encontraram Jesus nos campos de concentração de Hitler. De gente que teve a vida transformada nos lugares mais obscuros da vida. Porque no fim, não é a gente que vai buscando Deus. É Deus que sempre nos encontra. Eu costumo dizer que tem gente que tem 80 anos de igreja e a vida da pessoa é uma porcaria. Nunca mudou, coração duro, difícil, enrolado, pessoa mentirosa, invejosa, coração duro. Tem gente que está passando na porta, escuta uma nota do louvor, a vida inteira é transformada. Aí você fala, como? Por quê? Eu trabalhei com uma pessoa que ficou famosa no Brasil por um crime. E essa pessoa dizia, e eu não vou entrar se é verdade, se não é verdade, mas ela se dizia convertida. E as pessoas falavam, mas não acredito não, porque olha, fazer o que ela fez, não tem perdão. E eu falava, se nós não crermos que Deus transforma pessoas, o que a gente está fazendo no Evangelho? Tem muito pilantra por aí que diz que encontrou Jesus e não encontrou nada? Tem. Mas a gente não pode descrer que Jesus transforma as pessoas. Deus nos encontra nos lugares mais obscuros da nossa vida. E aí eu estou dizendo, né? Saulo não decidiu por Cristo, é Cristo que decidiu por Saulo. Não foi Saulo que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Saulo. Foi literalmente isso. A gente tem essa coisa, né? Você que quer se decidir por Jesus. A gente tem até, né, os folhetinhos, a pessoa escreve lá, quero tomar uma decisão por Jesus. A gente entende, tá, tudo bem. Isso é uma coisa nova, isso começou no século XIX. Tem 200 anos isso aí na história da igreja. Eu quero vir na frente fazer um apelo para aceitar Jesus. Tá, beleza. Mas no fim, esse processo, esse momento é um fim de um processo de Deus que já está te caçando há muito tempo, que está correndo atrás de você há muito tempo, que está tentando te alcançar há muito tempo. Quando você levanta a mão e fala, eu quero aceitar Jesus, é só o final do processo, de um Deus que já está nos cercando, para nos estender graça. O John Stott, grande comentarista bíblico, diz assim, se perguntarmos o que causou a conversão de Saulo, só há uma resposta. O que se destaca na narrativa é a graça soberana de Deus por meio de Jesus Cristo. Saulo não decidiu por Cristo, como a gente costuma dizer. Ao contrário, ele estava perseguindo a Cristo. Foi Cristo quem decidiu por ele e interveio em sua vida. A evidência disso é indiscutível. É como se o Cristo ressurreto estivesse falando, Paulo, você me odeia, Saulo, você me odeia, mas eu te conheço e eu te escolhi. E eu vou pegar você que me odiava e vou te transformar num sinal para as nações gentílicas do meu nome, do meu reino. E você vai sofrer mais do que qualquer pessoa na história do Evangelho, talvez. Porque você me perseguiu. É interessante, né? Paulo,
ele fala do espinho na carne, né? A gente não sabe exatamente o que era esse espinho na carne, mas Paulo tinha um sofrimento que acompanhava a vida dele, que era um lembrete: eu mereço isso porque eu persegui a igreja de Cristo Jesus. Eu persegui a Cristo Jesus. Então Paulo tinha uma certeza que qualquer coisa que eu sofrer é pouco diante do que eu fiz para a igreja de Jesus. Isso não apenas nos consola, isso nos transforma, com a certeza de que a gente pode estar perdido, rebelde, frio. Jesus Cristo um dia, quando Ele quer, Ele nos encontra. Tem um hino que o Luiz de Carvalho gravou nos anos 50. Não vou perguntar quem já era vivo, não vou cometer essa indelicadeza. Mas nos anos 50, o Luiz de Carvalho gravou uma música que a gente canta até hoje, né? Que diz: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador. E ele cantava, né, com a voz de cantor de rádio, né? Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Eu sei que você conhece, Anne. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Um dia, quando a gente estava longe, Ele estendeu a sua mão. Aquele outro hino gravado também pelo Luiz de Carvalho, composição dos Gates, até Elvis Presley gravou, né, quando diz: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais o mesmo, eu sei. E o coro disso você vai lembrar: tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Um dia Jesus Cristo nos tocou e nos alcançou. E é interessante que Saulo fica cego, fica perdido, 3 dias em jejum absoluto, em choque absoluto, escondido num lugar, sem saber o que fazer. A vida dele perdeu o sentido, porque agora ele fala: vou perseguir quem? Uma coisa antes de eu falar isso, né? Só uma coisa que é muito bonita no texto. Vocês perceberam que Jesus fala assim: por que você me persegue? Ele não fala: por que você está perseguindo os meus discípulos? É literalmente o cumprimento de quando Jesus diz: eu tive sede e você me deu de beber, eu tive fome e você me deu de comer, eu estava nu e você me vestiu. Quem faz algo aos discípulos, bem ou mal, faz para o próprio Cristo. Ele não fala: você está perseguindo a minha igreja, que não era esse nome, né? Não tinha esse nome ainda. Você está perseguindo os que estão comigo, no meu grupo. Ele fala: por que você está me perseguindo? Por que você está vindo contra mim? Por que você me odeia? Porque no fim, Paulo não odiava a igreja, Paulo odiava Jesus. A igreja era uma consequência de Jesus. E isso é muito bonito, meus irmãos. A gente saber que o que a gente faz, a gente se reúne em nome de Jesus, o que a gente faz por Jesus, no nome de Jesus, e somos Jesus, num certo sentido, para o bem e para o mal. Quando a gente representa bem, nós estamos representando bem Jesus. Quando a gente representa mal, a gente está desonrando o nome de Jesus. Quando a gente faz pela igreja, pelo reino, nós estamos fazendo para Jesus. Por isso que o próprio Paulo diz: tudo que vocês vão fazer, façam como se fosse para Deus, façam como se fosse, é para Ele. Ele aprendeu essa lição. Eu acho esse detalhe muito bonito. E aí a gente caminha para o final. Saulo está lá cego, escondido. O Espírito Santo fala com Ananias. O homem está cheio de dúvidas e medo, e cá entre nós, muito compreensível. Pensando: eu vou colocar em risco a vida dos meus irmãos. Como é que eu vou? Paulo só consegue desenvolver um ministério, eu já falei isso aqui um tempo atrás, por causa de Barnabé. Porque ninguém queria dar uma chance para Paulo. E Barnabé olha para ele e fala: tá bom, eu vou dar uma chance para ele. Ele pode vir comigo. A gente acha que a dupla era Paulo e Barnabé, porque a gente sabe quem ficou mais famoso, né? Mas a dupla não era Paulo e Barnabé, a dupla era Barnabé e Paulo. Se fosse uma dupla sertaneja, a primeira voz era o Barnabé. Paulo era o acompanhamento. Barnabé dá uma chance para, porque durante anos ninguém quis acreditar nesse cara. Só que olha que bonito que o Espírito Santo diz para Ananias: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome
aos gentios. Deus transforma o maior perseguidor no maior proclamador. Deus transforma o cara que era a maior vergonha no cara que vai trazer maior honra ao nome dele. Tanto que, acho que se eu perguntasse aqui, para você, tirando Jesus, qual que é o personagem principal do Novo Testamento, a maioria de nós responderia Paulo. Lá no céu, você quer conhecer quem? Depois de Jesus, você quer conhecer quem primeiro? A maioria diria Paulo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? O Cristo ressurreto não apenas perdoa. Quem é perdoado é transformado. Quem é transformado é comissionado. Quem é comissionado obedece. Eu sempre digo isso, não tem espaço para falar, minha vida foi transformada, aleluia, estou aqui sentado, só glorificando. Não, essa pessoa não entendeu nada. Todo mundo que é perdoado por Jesus é colocado como um proclamador, como um replicador, um multiplicador da mensagem da graça. Foi perdoado? Que bom. Levanta e vai pregar esse perdão. Recebeu graça? Que lindo. Vai multiplicar essa graça. O Saulo, envergonhado, já no início recebeu, esse é para mim um instrumento escolhido. E aqui tem uma coisa interessante, né? Que nem Pedro, a gente acha que o nosso passado desqualifica a gente. Eu conheço muita gente que fala, olha, eu queria até pregar o evangelho, mas, puxa, eu fiz tanta coisa lá atrás. E a pessoa acha que isso é uma vergonha. E, na verdade, o passado de pecado, ele não é um desqualificador, ele é um qualificador. O passado vira um chamado. Saulo está dizendo, irmãos, eu sei o que é passar isso aqui, eu sei o que é estar nessa pele. Ele várias vezes apelou para o passado dele. Não com vergonha, para dizer, olha o que Cristo fez por mim. Ele disse, vocês querem falar de zelo? Eu, quando era fariseu, olha, estudei na melhor escola, tinha o melhor currículo, vim de uma família nobre, estudei isso, fiz aquilo. Vocês querem falar disso? Então vamos falar disso. Aí, lembra o que ele diz? Ele diz, mas isso não me vale de nada, eu considero isso como esterco. Porque o que me vale é o Cristo ressurreto e o Cristo crucificado. O nosso passado nos qualifica, a história de vida de cada um de nós não nos envergonha. Quando nós somos alcançados por Jesus, transformados por Jesus, esse passado, essa história, nos qualifica para aquilo que Deus quer fazer na nossa frente. Para o chamado que Deus tem para nós. Para a vida que Ele tem para nós. Eu quero ler mais uma frase do N.T. Wright para terminar, que diz assim: se a morte e a ressurreição de Jesus são a junta na qual finalmente a grande porta da história se escancarou, né? Então, a nova criação abre na morte e na ressurreição de Jesus, é isso que ele está falando. A conversão de Saulo foi o momento em que as antigas promessas de Deus se juntaram, rolaram para essa esfera e se lançaram através da porta aberta para o amplo mundo além. O que ele está querendo dizer? Foi através de Saulo que o evangelho ganhou todas as nações. Foi através de Saulo que o evangelho atingiu Éfeso, Corinto, Atenas, Roma. Foi através de Saulo, o perseguidor, que o evangelho chegou até nós. Deus pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Jesus vive. Ele apareceu a Paulo e ele continua aparecendo. Ele continua transformando. Ele continua alcançando gente improvável. Ele continua alcançando gente com coração duro. O C.S. Lewis dizia que ele era o mais convicto dos ateus. E um dia ele falou assim: caramba, eu não consigo mais lutar contra, eu preciso me render a esse Deus. Jesus continua chamando pessoas. Jesus continua transformando a vida de gente que você fala, olha, para esse não tem salvação. E de repente Jesus alcança e transforma a vida dessa pessoa. Ele continua fazendo. E Ele continua fazendo em nós.